Oi, sexto ano, tudo bom? Vamos corrigir então o módulo 11? Bora lá. Número 1. Diz assim: na capa é possível identificar uma manchete. Qual seria? Como você conseguiu chegar a essa conclusão? Então vamos lá. A manchete é: Quaresma dá novo ânimo a pescadores. Por quê? Porque aparece destacada, não é isso? Por isso que você soube disso, né? Tem mais visibilidade no desenho lá da capa, na diagramação da capa, belezura? Então vamos lá, número 2. Identifique a chamada relativa à manchete. Chamada. Bom, vamos lá. É o texto que vem logo abaixo da manchete, tá bom? Diz o seguinte: tradicional período de reflexão para os católicos. Aí vem um pontinho, pontinho, pontinho e termina lá em preços menores para os consumidores. Neste trecho, aí eu tenho a chamada relativa a essa manchete. Tá bom? Tudo bem? Então vamos lá, número 3. Além da manchete, outros títulos foram evidenciados na capa do jornal. Então, a gente tem lá a manchete, que é o maior título, aquele que chama mais atenção. Mas na capa do jornal, além da manchete, também tem outras chamadas, né? Outras notícias, outras coisas que o jornal quer vender, né? Para ajudar a vender o jornal. Então, a gente vai identificar aqui, ó. A gente tem título em cima da hora, em busca de mais turistas, problemas em Lombada, turismo em duas rodas pela região, exposição em Antônio Carlos, canoagem pede apoio, tá? Tudo isso são outros títulos de outras matérias que vão aparecer dentro do jornal, né? E que tá lá na capa. Tudo bem? Vocês conseguiram fazer? Vamos lá, número 4. Há na capa referências às páginas em que as notícias se encontram. Né? A cada notícia, você olha lá na capa e tem lá a página tal, né? Muitas vezes tem caderno tal, para você poder abrir o jornal e encontrar isso que você quer ler, tá? Aí diz assim: em um caso, a referência indicada não foi a página. Em que caso isso ocorreu? Então, teve um caso aqui em que não tinha a página. No caso, foi qual? Foi a seguinte: título em cima da hora. E sim o caderno esporte. Então foi o que eu disse, né? Normalmente vem página, caderno, especificando onde você vai encontrar aquela matéria que você quer ler, tá? E aí, nesse caso aqui, não puseram página. Provavelmente deve ser porque o caderno de esporte não deve ser grande. Então, logo você vai abri-lo e vai conseguir identificar a tal matéria que você quer ler, tá? Então, não botaram página, botaram caderno esporte. Tudo bem? Tranquilinho? Então, vamos lá. Esse jornal tem circulação na Grande Florianópolis. Onde que a gente pode obter essa informação? Bom, no cabeçalho, né, galera? O cabeçalho, ele tá lá em cima, onde tem data, onde tem lugar, né, da onde que é, lá no cabeçalho que diz isso, tá? Inclusive no cabeçalho também diz página, tem isso, todas essas informações logo lá em cima no jornal. Primeira coisa que se estabelece lá em cima no jornal, na página, você tem essas informações de data, localidade, página, caderno, tá bom? Depois pergunta o seguinte: os fatos noticiados na capa dessa edição seriam relevantes em outras localidades? Sim ou não e por quê? Bom, no caso, não. E por que isso? Olha só, essas notícias elas têm um caráter regional, né, daquela região. Então não teria impacto nenhum em outras localidades. Então
aquele jornal que circular ali serve para notícias dali. No caso, essas notícias aí só servem para aquela localidade. Então, esse jornal circular em outro lugar não teria menor sentido, não faria nenhum sentido. Tudo bem? Combinado? Tá tudo certinho? Vamos lá. Número 6. Júlio Cortázar, em Histórias de Cronópios e de Famas, diz que o jornal se transforma em um monte de folhas impressas, as quais servirão para embrulhar verduras. Porque o jornal, após ser lido, perde sua importância, né? Porque aí o que ele diz é o seguinte, né? Que essas folhas, esse amontoado de folhas vão servir para embrulhar verduras, legumes. Não sei se vocês já foram à feira e às vezes, né, antigamente, quando não tinha saquinho, isso era mais na minha época, se embrulhava as coisas, né, na tendinha que a gente comprava as coisas, se embrulhava com o jornal. Hoje em dia é mais com saquinho, né? Mesmo uma tendinha mais churreca que eu vou hoje em dia, não embrulha mais com o jornal, mas era uma realidade da minha época, gente, tá? Embrulhava as coisas tudo com o jornal. Banana se comprava, embrulhava lá no jornal. E aí, por que, né? A pergunta aqui no caso é por que o jornal, depois dele ser lido, ele perde a importância? Bom, porque essas notícias que foram lidas, elas têm um caráter muito de atualidade. Você pegou um jornal hoje e a notícia foi do quê? De ontem, né? Um jornal impresso, no caso, a notícia de hoje que você está lendo foi o que aconteceu ontem. Então, depois que você lê, amanhã isso aí já perdeu um pouco da sua utilidade. A menos que você queira revisitar, né, aquela história, ler de novo algum detalhe que você perdeu, deixou escapar e precisa por conta de alguma coisa, tá? Então, as informações, elas ficam ultrapassadas, né, logo com um pouquinho de tempo, tá bom? Então vamos lá. Na 7, relacione a reflexão suscitada pela questão anterior ao nome do jornal cuja capa analisamos. Então, essa questão de que o jornal fica velho, né? Logo depois do dia que ele foi lido e tal, porque ele perde a sua importância, essa reflexão pediram para a gente fazer um paralelo com o título do jornal, o nome do jornal, né? No caso, o jornal se chama Notícias do Dia. Notícias do Dia. Notícias, né, diárias. Então, se você tem uma notícia de hoje, o amanhã já ficou, para o amanhã, o ontem já ficou obsoleto, né? Já não serve mais. Então, reforça a ideia de que as informações presentes têm importância temporária e não permanente. Então, essa questão de dizer notícias do dia reforça essa questão de que depois que passa um tempo, perdeu a importância que tinha aquilo que você leu hoje e amanhã já não importa mais, porque você vai ler outra coisa, né? E depois de amanhã vai ler outra coisa. Vai sempre ter uma novidade diferente para você ler, tá? Então vamos lá. Depois tem aqui, ó, lê essa matéria retirada do Jornal da Tarde, veiculada em São Paulo, e preencha os campos em brancos da tabela a seguir, tá? Então vamos lá. Aqui no caso diz, né, Ana Clara em sua própria órbita. Aí tem o subtítulo aqui, né? Cantora carioca lança disco de estreia com músicas autorais e parceria de Pedro Luiz. Aí tem aqui Felipe Branco Cruz, que seria, né, quem escreveu. Tem um olho, lembra do olho que a gente falou lá quando eu expliquei? Ah, o que é olho, né? Tem aqui, Sol de Ana Clara Horta remete à melodia de Roberta Sá, né? O que tá em um círculozinho roxinho, isso aí é o olho, tá? Aí tem aqui lançamentos, né? É tipo uma propaganda né, do que ela lançou, do que ela estreou. Então, eu tenho aqui ao lado a foto. Então, a gente tem aqui um texto híbrido, onde tem o verbal e o não verbal.
né? Só o fato de eu ter uma bolinha ali que forma o olho com o verbal, mas é também a questão não verbal. Aí depois você tem ali debaixo da fotografia, você tem uma legenda, né? Debaixo da fotografia, a legenda dessa fotografia. E embaixo de tudo isso tá lá disponível em https dois pontos barra barra. Isso daí é o endereço no site, né, no endereço da internet, tá? Bom, visto isso, eu vou fazer agora aqui, claro, preencher esse quadrinho com vocês, tá bom? Então, o título, Ana Clara em sua própria órbita. Ficou bem claro isso? O subtítulo, cantora carioca lança disco de estreia com músicas autorais e parceria de Pedro Luiz. Como eu falei, né? Eu nem tinha visto ainda aqui o quadrinho e já fui falando. Ó, olho, som de Ana Clara Horta remete à melodia de Roberta Sá. Chapéu, esqueci de falar do chapéu, né? Tá escrito música. E a legenda no caso da foto. Ana Clara Horta debuta na música aos 30 anos com o autoral Órbita, tá? Isso daí foi fácil para vocês? Será que foi? Vocês vão me contar. Se isso tá difícil, se isso tá fácil. Agora a gente tem uma imagem, tá? Uma imagem aí. E para responder as questões 9, 10, 11 e 12, beleza? Então a gente tem lá, número 9. Deixa eu voltar aqui, que desceu tudinho. Número 9 diz o seguinte: qual seria o assunto da reportagem ilustrada por essa imagem? Então a gente tem que imaginar através da foto a tal matéria que estaria junto com essa foto. E o que seria, né? A gente vê aqui pessoas no celular, né? Que é uma foto hoje que você tiver na rua, talvez nem tanto por causa do corona, né? A gente não tá saindo tanto, as ruas não estão tão movimentadas, mas no cotidiano normal da nossa vida é muito fácil de fazer uma foto dessa. Todo mundo absorto ali no seu celular, não é isso? E a matéria, então, seria falar, né, sobre os perigos da distração no celular, né? Pode ser isso aí. É uma possibilidade. Claro que se você botou de uma outra forma, né, atentando para a questão de todo mundo estar prestando atenção no celular, né, atenção dada, a atenção demasiada dada ao celular, não sei como é que você botou, também serviria, tá bom? Depois a gente tem a número 10. Crie um título e um subtítulo para a suposta reportagem ilustrada por esta imagem. Gente, é claro que isso daí é mega pessoal. Eu vou dar uma possibilidade de tantas e tantas e tantas e tantas que podem ser feitas, tá? Perigos da distração ao celular. Poderia ser o meu título. E o meu subtítulo poderia ser: número de acidentes causados por uso do celular aumenta consideravelmente nos centros urbanos. Poderia ser isso. Gente, pode ser muitas outras coisas, tá bom? Por favor, não apague sua resposta. A possibilidade aqui é imensa. Aí vem aqui, ó, em qual caderno poderia estar a reportagem ilustrada por essa imagem? Bom, poderia ser no caderno de ciências, né? Depende aí dos tipos de caderno que tem, porque os jornais eles não têm os mesmos cadernos. Existem uns cadernos que eles são comuns a todos, né? Mas tem um caderno que não tem esporte, desculpa, tem jornal que não tem esportes, um caderno de esporte, de cultura. Isso vai depender, tá? Um grande jornal ele costuma ter bastante caderno, tá? Bastante diversidade de cadernos. Mas é uma sugestão só, tá, gente? Não é uma obrigatoriedade que a resposta seja essa, não, tá? Número 12. É muito comum que notícias citem depoimentos. Alguns são tão relevantes que recebem destaque no olho da matéria. No possível texto ilustrado por essa imagem, quem poderia dar depoimento para o fato veiculado, né? Bom, gente, poderia ser médicos, psicólogos, autoridades de trânsito, né, que vê na rua assim, algumas pessoas também que já sofreram
pela distração com o celular, enfim, né? Eu mesma quase bati por estar mexendo no celular, né? E o susto foi tão grande que a gente acaba aprendendo a não fazer determinadas coisas. A gente não deve dirigir com o celular na mão, tá? Bom, agora a gente passou aqui para o desenvolvendo as habilidades, que diz o seguinte: número 1. Ai, peraí, gente, baixou aqui demais. O texto jornalístico tem como função informar fatos. A principal característica é a abordagem contextual do assunto, tá? Então, se você quer informar, você vai ter que contextualizar aquele assunto. É isso, tá? Uma linguagem mais fácil para vocês. Dentre os elementos abaixo, o único que se mostra essencial na diagramação da capa de um jornal é a manchete. A manchete é mega essencial, ela não pode faltar, tá bom? Depois, número 3 diz assim, ó, infelizmente um absurdo a céu aberto. Essa é a chamada de uma notícia que vai relatar a existência de lixões em determinada região. Um redator mais experiente, ao analisar a construção da frase, poderia criticar o quê? No caso, gente, seria a presença do vocabulário, infelizmente, né, denotando aí emoção, emotividade. Então, não é numa chamada aí, você quer uma coisa mais objetiva e menos subjetiva, tá? Aí vem a número 4, diz: releia o poema do Jornal de Drummond, aquele que eu li. Apresentando na seção situação problema desse módulo, pela leitura desse texto, fica evidente que o jornal possibilita que qualquer elemento do cotidiano vire notícia. Tudo que acontece na nossa vida em geral, né, na nossa sociedade, pode virar notícia. É isso, daí é bem facinho, bem claro. Eu espero que vocês tenham acertado, se não tudo, a maioria. Uma beijoca.